Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos estar falando dos 4 episódios mais odiados de O Incrível Mundo de Gumball. Porque mesmo esse desenho sendo considerado um dos melhores de toda a história da Cartoon, ele ainda tem os seus pontos baixos. E tendo uma nota de 6,9 no MDB, o beijo é tido como o 4º pior episódio da série. O dia em que o Gumball ficou completamente traumatizado após beijar a boca nojenta da sua avó. E só lembrando pessoal, esse canal aqui é extremamente novo, então se você puder dar uma força se inscrevendo e deixando o like ajudaria muito. Aqui teremos vídeos novos de Gumball toda semana. O episódio se inicia na casa dos Wattersons com o Ricardo levando as malas para o carro, pois ele e a Nicole iriam passar um tempinho fora. Ricardo, isso vai no porta-malas. Ué, o que você acha que eu tô fazendo, amorzinho? Esse é o tanque de gasolina. A Nicole então comenta com as crianças que até o momento em que eles retornassem, quem iria ficar no comando da casa seria a vovó Jojo. O Gumball então fala que já estava bastante crescido para receber beijos na bochecha da sua avó, porém a Nicole não aceita isso. Mas é a sua vovó Jojo. E daí, não podemos apertar as mãos? Ela é sua avó e vai beijar sua bochecha? Sim, senhor. O Darwin então fala pro Gumball que diferente dele adorava receber beijos da sua avó, pois isso fazia se sentir especial. E a Anaís também comenta que um simples beijo na bochecha não era o fim do mundo. A cena então corta e vemos a Nicole e o Ricardo saindo no carro. Logo em seguida chega o ônibus com a vovó Jojo. E nesse momento eu entendi o porquê o Gumball não queria receber um beijo dela. E quem vai falar primeiro com ela é a Anaís. A vovó Jojo então a beija na bochecha e pede que ela carregue a mala para dentro da casa. Em seguida o Darwin a cumprimenta e também recebe um beijo. Porém na vez do Gumball, meus amigos, aconteceu algo muito trágico. No momento em que a Jojo iria beijá-lo, ele virou a cabeça e acabou literalmente sendo na boca. E isso deixou o Gumball completamente traumatizado e sem reação. Anda, Gumball, acaba logo com isso. Pra você A cena então corta para dentro da casa. O Darwin tenta conversar com o Gumball, porém ele continua completamente paralisado. Vemos então a Anaís com muita dificuldade tentando levar a mala até o quarto de hóspedes. Porém no momento em que ela estava subindo as escadas, a mala escorrega e dá de cara com o Gumball, piorando ainda mais a situação do coitado. O Darwin então comenta que para resolver esse trauma o Gumball teria que ir para um local que o fizesse se sentir bem. A cena então corta e vemos os dois passeando pela cidade. Eles comem sorvete, passeiam no parque, falam com velhinhos. Porém em todos esses lugares o Gumball se lembra da vovó Jojo. elas têm cheiro de... Vovó Jojo! Eu soube que sua avó está na cidade. Dê um beijão nela por mim. Precisa encontrar seu lugar feliz. Não existe lugar feliz! A cena então retorna para a casa dos Wattersons com a vovó Jojo perguntando a Anaís se ela já tinha levado a mala para o quarto, e a Anaís responde que ainda não. Então vemos que ela bolou um plano para não precisar usar as escadas, uma espécie de catapulta. Porém esse plano dá errado e novamente a mala acaba atingindo o Gumball. Eu abro a porta pra você. Valeu! Depois disso a cena corta para a noite com os 4 reunidos na mesa de jantar, e a situação do Gumball só piora, pois todo mundo estava comendo de um jeito super nojento, e do absoluto nada a sua comida se transforma em um monstro super bizarro e nojento, que o persegue pela casa querendo dar um beijo na sua boca. Vemos então que tudo isso era na verdade um pesadelo do Gumball. A Anaís então comenta que ele precisava se tratar, pois essa já era a 5ª vez que ele acordava assustado. Ela então dá a ideia de combater um trauma nojento com algo mais nojento ainda. Assim o Gumball iria se esquecer do beijo da vovó Jojo. Qual é? É a 5ª vez essa noite. O que tá fazendo aí fora? Tentando pegar essa mala estúpida. Gumball, talvez nunca esqueça aquele beijo. Então tem que combater fogo com fogo. Não vai queimar a casa? Não.
Eu disse que o Gumball precisa passar por uma coisa pior pra esquecer. A cena então corta para o dia seguinte, e vemos o Gumball passando por várias situações nojentas com o intuito de esquecer do beijo da vovó. E mano, isso aqui foi simplesmente bizarro. Ele passou debaixo de um caracol nojento, pulou em um carrinho de lixo, cheirou queijo fedido, escutou sons agonizantes, e literalmente teve que entrar nos dedos gosmentos do Hector. Agora sim deu pra entender o porquê o público odeia tanto esse episódio. E meus amigos, depois dessa maratona de bizarrices, o Gumball finalmente esqueceu do beijo da sua avó. A cena então corta para casa com a Anais comemorando que finalmente conseguiu colocar a mala no quarto. Porém, nesse momento a vovó Jojo fala para ela trazer o objeto de volta, pois o ônibus já iria chegar. E mano, isso deixa a Anais completamente enfurecida. Essa personagem às vezes me dá medo na moral. Vemos então o Gumball super feliz voltando para casa com o Darwin, falando para todo mundo que finalmente encontrou o seu lugar feliz. Encontrei meu lugar feliz! Oi, dois chatos comendo! Oi, Gumball. Encontrei meu lugar feliz! Ah, que ótimo, bom pra você, amigo. E o episódio finaliza com a vovó Jojo esperando o ônibus. Ela então beija a Anaís e o Darwin na bochecha. O Gumball aparece muito animado e fala para ela que encontrou o seu lugar feliz. A Jojo então pede um beijo de despedida. E diferente da outra vez que estava muito relutante, nesse momento o Gumball aceita de boa. Porém, novamente algo muito trágico aconteceu. Dá um beijo de despedida na vovó Jojo. É claro! Gumball, me ajuda aqui com as malas. Tá bem! E com uma avaliação de 6,7, a promessa é tido como o terceiro pior episódio da série. O dia em que o Darwin tentou consertar as coisas com o João Banana, porém acabou dando muito errado. Irmão, tá tudo bem com você? Foi uma queda muito feia. Que bom que caiu nisso. Minhas costas! O episódio se inicia na escola com o Gumball e Darwin pegando o ônibus para retornar para casa. Vemos então todos os alunos sentados de cara fechada. O Darwin pergunta ao seu irmão o porquê todo mundo era chato no ônibus escolar, pois ninguém estava disposto a mudar de assento. O Gumball então fala que isso era instinto animal e que eles estavam protegendo o território. O Darwin não acredita nisso e vai perguntar ao Tobias se ele poderia mudar de local. Cara, eles estão protegendo o território. Ah, qual é? Pessoas não são animais, cara. Ô, Tobias, pode mudar de lugar? O Gumball então vai até o assento da Carrie e pergunta se ela poderia mudar de local, porém ela o ignora completamente. A Suzy, que estava perto, então fala que poderia mudar de assento. Porém, meus amigos, quando o Gumball foi se sentar no banco, ele estava completamente sujo e nojento. Ai, o que é isso? Agora faz a Suzy suar. Bom, pensando melhor, que cavalheiro roubaria o assento de uma dama? Depois disso, o Gumball e Darwin tentam se passar por uma mulher grávida para conseguir o assento da Leslie. Porém, o plano dá errado e os dois vão se sentar no fundo do ônibus. Sai, por favor. Eu valho por 2. E eles crescem tão rápido. E quem está sentado no último assento do ônibus é o João Banana, e ele está completamente puto com os dois. O Gumball e Darwin não entendem o porquê e perguntam a ele qual o motivo do ressentimento. E meus amigos, isso aqui foi muito bizarro. Mesmo eu não sendo muito fã do João Banana, fiquei com pena do coitado. É porque te esquecemos no acampamento e você teve que dormir na sua própria casca e comer pedaços de si mesmo para sobreviver? O Darwin então faz uma promessa para o João Banana, que até o fim de semana eles iriam descobrir o motivo da raiva e consertar as coisas. Porém, o Gumball não curtiu muito essa ideia e recusou na hora. Não, cara, não vamos. É nosso fim de semana e nada vai estragar. Relaxa, a gente dá um jeito. A cena então corta para o shopping de Elmore, com o Gumball e Darwin comprando comida para o fim de semana. E é nesse momento em que descobrimos o que vai acontecer nele. Vai ser lançado um novo jogo muito foda. E ele é tão bom que a reação dos dois com o anúncio foi simplesmente bizarra. Isso vai ser legal, uma beça! Vamos, tão bom o jogo ser que palavras não deu. Nossa!
Nossa! E voltando ao supermercado, por enquanto que o Darwin está bem relutante sobre o João Banana, o Gumball não está nem aí, ele só quer passar o fim de semana inteiro jogando e o resto que se dane. O João Banana então aparece no mercado e o Darwin o chama para tomar um refrigerante escondido do Gumball. Vamos tomar um refri. Você, me encontra lá na máquina. A cena então corta para os dois na fila esperando para comprar o novo jogo, e por enquanto que o Gumball está discutindo com o 8, o Darwin vai falar com o João Banana na máquina de refrigerante. Ele então promete que vai ajudá-lo a gravar um vídeo na escola, e assim tudo ficaria bem entre eles. Tá me ouvindo? Podem me ajudar a gravar um vídeo hoje à noite? Onde? Quando? Na quadra, depois da aula. E não me decepcione. Pode deixar, eu prometo. E na casa dos Wattersons vemos o Gumball um pouco machucado, mas feliz que finalmente comprou o jogo novo. Porém no momento em que ele iria colocar o DVD no console, o Gumball percebe que o Darwin estava saindo de fininho. Você vai pular pela janela, fazer uma coisa escondida, depois voltar pra cá e fingir que nem saiu? Não! Então tá. Vemos então o Darwin no banheiro bolando um plano para sair da casa sem ser notado pelo Gumball. Ele pega o rolo de papel higiênico e meio que usa como rapel. Porém isso dá muito errado. O Gumball então aparece no local e pergunta se ele estava bem. Mas nesse momento temos uma reviravolta. Minhas costas! O que é isso? Tijolos, porque eu sabia que você ia me enganar. Tudo isso pelo seu banana amigo. A cena então corta para a escola, e vemos o João Banana tentando gravar um vídeo se exercitando. Porém, como ele estava sozinho, acabou se machucando. E meus amigos, não foi pouca coisa. O coitado perdeu toda a sua parte interior. Em paralelo a isso vemos os dois discutindo, mas o Gumball acaba convencendo Darwin a ficar em casa e jogar o novo jogo. Depois de explicar o que esse fim de semana significava e como ele só queria passar um tempo com seu amigo. Passar um tempo com você. Só que você não quer. Não ouse duvidar do meu amor. Você é a coisa mais importante na minha vida. E o episódio finaliza com os três sentados no fundo do ônibus. Vemos então o João Banana todo enfaixado, e a situação do coitado está tão crítica que o Gumball e Darwin usam um sino para se comunicar. Uma vez é sim, 2 vezes é não. Ainda tá com raiva da gente? Melhores amigos de novo! E com a medalha de prata temos o episódio do melhor amigo, com uma nota 6,7 no MDB, o dia em que o antigo boneco de pelúcia do Gumball reapareceu e deixou o Darwin completamente louco de ciúmes. Prazer em conhecer você. O episódio se inicia com alguém tocando a campainha da casa dos Wattersons. O Darwin então vai atender, porém no momento em que ele abre a porta se depara com um boneco de pelúcia. Gumball! O quê? Alguém botou um par de olhos no algodão doce e deixou aqui na nossa porta, cara. Meu nome é Felpudo. Não, pera. O Felpudo então pergunta ao Darwin se o Gumball ainda morava nessa casa. Nesse momento ele aparece e fica muito feliz de ver o boneco de pelúcia. O Gumball então o apresenta para o Darwin. Felpudo, o boneco que costumava ser o seu melhor amigo quando criança. E mano, o Darwin não absorveu isso muito bem. O cara simplesmente ficou em choque de tantos ciúmes. Esse é o Felpudo, meu melhor amigo. Prazer em conhecer você. A cena corta e vemos o Darwin bastante irritado por enquanto que prepara uma comida. Ele então tem uma crise de ciúmes e começa a discutir com o Gumball sobre o Felpudo. E nesse momento vemos o prato que o Darwin estava preparando. Felpudo ao molho, literalmente. Quem tá irritado? Foi mal, cara. É melhor você sentar, Felpudo. A gente leva uma comida que não seja você. Valeu, cara. Os dois então voltam a discutir, e basicamente o Darwin está agindo que nem uma menininha tóxica enlouquecida por ciúmes. Por enquanto que o Gumball é a voz da razão. Depois de um tempinho ele se cansa e chama o Felpudo para dar uma volta. A cena então corta e vemos o Gumball tendo uma conversa profunda com o seu antigo melhor amigo. Eu voltei agora e que bom que a gente botou o papo em dia. Também acho, cara. Também acho. A cena então corta para o Gumball retornando para casa à noite, e vemos que o Darwin está irritado por conta dos ciúmes. O Gumball então conversa com ele e explica que o seu amor não diminuiu só porque um antigo amigo retornou, e que ele não precisava ficar com ciúmes do Felpudo. E assim os dois fazem as pazes. Isso é muita coisa. Vem cá! Me desculpa se parece que eu tô exagerando demais, mas é que eu não confio naquele cara. E no outro dia vemos os três de boa no sofá jogando videogame. Porém no momento em que o Gumball vai na cozinha pegar mais bebidas e deixa os dois a sós, o Darwin parte pra cima do Felpudo e o acusa de estar planejando um sequestro.
aí, só me dá uma chance. Uma chance de sequestrar o meu melhor amigo e trancar ele numa casa no meio do mato? O quê? Não, será que dá pra enterrar o passado? O felpudo então se cansa das atitudes malucas do Darwin e comenta com os dois que estava indo embora pra casa. O Darwin acha isso ótimo e sobe até o seu quarto, diferente do Gumball, que fica muito puto com a situação. Você acha ele suspeito? Só fala suspeito! Não, eu só acho que é intrigante que... Não acha não, você acha ele sinistro, só fala sinistro! E no meio da discussão o Gumball pega a sua bolsa e fala que está indo para a casa do felpudo. A cena corta e vemos os dois andando até ela. E meus amigos, a casa desse boneco ficava muito longe. O Gumball quase morreu desidratado, congelado, além de ter seus pés completamente destruídos. E meus amigos, no momento em que o Gumball entra na casa temos uma reviravolta bizarra. O felpudo não era tão felpudo assim. Na verdade, ele estava enganando o Gumball esse tempo todo para os dois voltarem a serem melhores amigos. E o seu plano era prendê-lo na cabana para sempre. Começando de onde nós paramos. E a vida vai ser só uma longa noite do pijama. Nesse momento o Darwin aparece do nada e nocauteia o felpudo com uma pá. Quem diria que uma crise de ciúmes seria a salvação do Gumball? Os dois então fazem as pazes e se abraçam. Porém nesse momento o felpudo se levanta e começa uma perseguição insana. E no momento em que o felpudo iria literalmente matar o Darwin, uma criatura bizarra aparece e o captura. O Gumball então pergunta quem que ele era, e a criatura responde que era o ex-melhor amigo do felpudo, e que agora iria o levar embora. Hank, eu era o melhor amigo do felpudo, e agora vou levar ele de volta. Show, tranquilo. Socorro, socorro. E o episódio finaliza com o Darwin perguntando ao Gumball se deveriam ir ajudar o felpudo, porém ele não tá muito afim de fazer isso. Então, vamos lá ajudar o felpudo ou... Ou não? É, assim, tá tarde. E a gente tá longe de casa. E tendo uma nota de 5,3 no MDB, que é bem abaixo da média do desenho, A Namorada é de longe o episódio mais odiado pela comunidade. E ao longo desse vídeo você vai entender o porquê. Vou te mostrar o que é exagero! O episódio se inicia no refeitório da escola, com a Jaime super agressiva fazendo bullying com todo mundo. E aqui já temos duas cenas perturbadoras. Ela simplesmente comeu um pedaço do João Banana. E ainda fez o Anton literalmente se cortar e se comer. Mano, isso aqui passou tanto dos limites que foi censurada na versão da Max. Por isso vou ter que colocar a cena em inglês. None move for sandwich. You eat it. Após isso vemos a Carmen e o Alan de boa lanchando, porém a Jaime aparece no local e empurra a Carmen e rouba sua comida. O Alan então comenta que deixaria ela comer um pouco da sua, o que deixa a Jaime extremamente confusa, porque alguém compartilharia algo. Então o Alan diz a ela que talvez se sentisse melhor se achasse alguém para compartilhar algo, e isso faz com que a Jaime trave completamente. Resumindo a lore dessa personagem, praticamente quando ela tem que pensar um pouquinho o seu cérebro trava. Dizer que você se sentiria melhor se achasse alguém para dividir as coisas. A cena então corta para o ônibus da escola. O cérebro da Jaime então volta a funcionar e ela comenta que precisa de um namorado. E isso faz com que literalmente todos fujam, exceto pelo Darwin que ficou no ônibus mesmo após a explosão. Eu preciso de um namorado. A cena então corta para casa, e vemos o Gumball muito preocupado com a situação do Darwin, já que agora ele está namorando com a menina mais problemática do colégio. O Darwin então comenta que tudo isso foi sem querer, e finaliza dizendo que não vai falar nada com ela, e que isso provavelmente consertaria tudo. Entendeu? Por que não respondeu quando ela te chamou pra sair? Porque quando um gorila vem na sua direção, você fica parado e não diz nada. Eu vi na televisão. E no dia seguinte vemos os dois no corredor da escola conversando. A Jaime aparece e a primeira coisa que ela
faz é empurrar o Gumball no armário. O coitado virou um slime. Ela então começa a demonstrar a sua toxicidade para o Darwin, falando que se ele terminar com ela haverá graves consequências. Primeira regra, se me ignorar ou terminar comigo, vão ter sérias consequências envolvendo você, eu e uma colher e um saleiro. A Jaime então fala para ele que comprou um presente para comemorar o início do namoro. Porém, quando Darwin abre a caixa, percebe que esse presente na verdade tinha um presente dentro que era para ela. E nesse presente verdadeiro estava um perfume. O que deixa a Jaime extremamente puta, pois pensou que o Darwin a achava fedida. Depois disso, ela literalmente espanca o armário onde o Gumball estava. E finaliza mandando um beijo para o seu namorado. Desculpa, amor. Eu perdi a cabeça um segundinho. Até o almoço. Um tempinho depois vemos o Gumball e Darwin comendo no refeitório. A Jaime aparece na mesa e já começa a encher o saco. O Gumball então faz uma pergunta que a faz pensar, e como já vimos antes, ela trava completamente. Ele então chama o Darwin para debaixo da mesa e comenta que essa abordagem de não falar nada não está funcionando. Por que não falou nada? Simples, o problema é que ela não consegue entender o amor. Então a melhor coisa a fazer é esperar em silêncio até ela descobrir sozinha. O cérebro da Jaime então volta a funcionar e ela responde a pergunta do Gumball de uma maneira muito idiota. Após isso, ela o expulsa da mesa para poder ficar a sós com o seu namorado. Se não sair daqui, vão ter sérias consequências envolvendo você, eu, um ventilador elétrico e um par de dados. Você, eu... A cena corta para a quadra de basquete do colégio. Vemos então o Darwin tendo um encontro com a Jaime. E podemos notar que ele tá super desconfortável. Mas isso não era a pior coisa. Quando a câmera tira o zoom, vemos que ambos estavam sentados no Gumball. Isso mesmo que você ouviu. A Jaime literalmente obrigou ele a virar um banco. Ficou até parecido com aquele episódio de Hora de Aventura. Alguns casais levam anos para ter esses longos silêncios confortáveis que temos quando estamos sozinhos. Não estão sozinhos, isso não é bem confortável. Vemos então que a Sarah está no local. Porém, quando ela passa pelos três e dá um bom dia, a Jaime simplesmente explode de ciúmes e parte para a agressão. Enquanto isso, Gumball continua insistindo com o Darwin para ele acabar logo com isso. E que essa maneira de resolver as coisas ficando calado não estava dando certo. Tem um pouquinho de amarelo em você. Não, na sua mão. A cena então corta para o ginásio do colégio, e já vemos a Jaime demonstrando a sua insana força física levantando uma esteira, e isso deixa os três impressionados. O Ricardo então pergunta quem era a garota, e o Gumball responde que era a nova namorada do Darwin, a sua futura nora. O Ricardo fica bem feliz e vai falar com ela, porém a Jaime entendeu tudo errado e achou que ele estava querendo acabar com o namoro, resultando assim em mais agressão. Eu não ligo se você é contra o nosso amor, você não vai impedir a gente de se ver! A cena então corta e vemos o Gumball puto com a situação. Ele pergunta irritado ao Darwin o porquê ele ainda não falou nada para Jaime. Nesse momento ela aparece no corredor e pede desculpas ao Darwin por ter agredido seu pai. Mas mano, a forma como ela fez isso foi simplesmente bizarra. A mina literalmente adesivou vários funcionários da escola nos armários formando a palavra desculpa. Tem uma mensagem ali pra você sobre seu pai. Desculpa. Ela foi embora? Vemos então os dois na sala de aula, com o Gumball a todo momento implorando para o Darwin falar algo, e literalmente todas as vezes ele recusa. A Jaime, que também estava na sala, comenta com o Gumball que estava sentindo ciúmes, pois os dois passavam muito tempo juntos, e a única maneira de resolver isso seria o transformando em namorado também. E meus amigos, nesse momento o Gumball começa a imaginar como seria a vida dos três juntos. Seu trabalho é cuidar das crianças. Você notou alguma diferença? Você tá mais velho. E depois de imaginar como seria a vida junto com a Jaime, o Gumball pira completamente e sai correndo da sala de aula, começando assim uma perseguição muito assustadora. Na moral, essa personagem é muito aterrorizante. E no momento em que o Gumball estava encurralado pela Jaime, ele faz uma pergunta que a trava completamente, o que ela queria dele, mas no instante o cérebro da Jaime volta ao normal, e ao invés de descer a porrada no Gumball, ela pela primeira vez nesse episódio demonstra um pouco de humanidade, falando que não poderia o forçar a ser o seu namorado, e que o amor demandava merecimento. O amor não funciona assim. Tá bom, então você não quer... Eu não acabei de falar!
Se você quer namorar, precisa ter um laço de confiança mútua. E meus amigos, nesse momento em que tudo havia se resolvido, aparece o Darwin e ele simplesmente dá um fora na Jaime. E é óbvio que ela desceu a porrada nele. Então o episódio finaliza com ele numa cama de hospital totalmente machucado. Poxa, cara, você só tinha que ficar de boca calada e não falar nada.